Olá, seja bem-vindo à primeira aula da Jornada do Catequista. Que alegria ter você aqui comigo. Meu nome é Raquel e nessa série de 3 aulas você vai aprender o passo a passo para abrir a sua caixinha da catequese. Já pensou que legal? E você também vai descobrir o tesouro que Deus preparou para a sua jornada de discípulo missionário. Afinal de contas, catequista é discípulo missionário. Eu não sei se você sabe, mas todos nós temos muitas caixinhas na nossa vida. E a caixinha da catequese é uma delas, e é um tesouro que precisa ser aberto. Essa jornada tem como missão abrir a caixinha para catequizar. E o que é importante você saber é que todos nós, mesmo estando com a caixinha aberta, nós sempre tendemos a fechá-la e nos mantemos acomodados naquilo que nós já conquistamos. A caixinha se abre, a gente conhece algo, traz algo para dentro dela e fecha ela novamente. Mas a nossa caixinha precisa constantemente ser aberta, por 2 motivos, e é muito simples entender. Primeiro, porque dentro da caixinha nós guardamos algo que nós queremos preservar muito. E o outro motivo é que nós precisamos abrir a caixinha porque nós queremos retirar algo que está nela para usar. Tanto um quanto o outro motivo, ambos são importantes para o nosso dia a dia e para a nossa vida também. O que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte: essa é a razão da importância de você prestar muita atenção naquilo que eu vou falar. Anote todas as dicas, porque esse curso de 3 dias vai ajudar você a se manter atento com relação à sua caixinha da catequese, para que você não se acomode, para que essa caixinha não fique muito tempo fechada e ela esteja sempre se atualizando, oxigenando, entrando luz, que é como eu falo com relação às caixinhas da catequese, tá? Eu quero iniciar a nossa aula de hoje rezando uma Ave Maria. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu só compartilhar, ó. Compartilhar essa imagem tão linda de Nossa Senhora. Vamos rezar juntos, pedindo a ela bênção, proteção e que ela seja sempre o exemplo que nós queremos ter como catequistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Mãezinha querida, nós te pedimos que esteja sempre ao nosso lado e que nesse momento de formação, nesses 3 dias, esteja junto de nós, iluminando os nossos passos, abrindo os campos por onde a senhora passou e que quer nos ensinar para passarmos também e enfrentarmos as nossas dificuldades com a sua resiliência, com a sua força, com a sua dedicação e principalmente com o seu amor pelo seu filho Jesus. Esteja conosco, ó Mãe querida, abençoando cada uma das catequistas que está aqui e as catequistas do mundo todo, juntamente com os catequizandos e as suas famílias. Amém. Amém, gente. Pois bem, voltemos aqui. O que eu quero falar para vocês agora? Preste atenção nisso que eu vou falar, porque eu vou explicar como é que você vai percorrer a jornada do catequista para você abrir a caixinha da catequese. Nós estamos fazendo uma jornada, então tem um percurso, tá? E a minha proposta é que você abra, acima de tudo, a caixinha da sua vida como catequista. Olhe para você como catequista e retire um aprendizado muito importante para a sua missão. Topa? Gosta dessa proposta minha? Bora lá? Vamos aprender esse passo a passo? Escreve aí, eu topo. Escreve aqui no chat, tá bom? Eu não consigo abrir o chat, não consigo ver o chat, mas eu vou ler depois, quando termina a aula, eu consigo olhar com calma.
tá bom? Mas vocês podem escrever que eu amo quando vocês deixam aí recadinhos, comentários, que são motivos também de eu fazer novos vídeos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, para postar e orientar vocês, tá bom? Nós vamos abrir 3 caixinhas da catequese nesses 3 dias. Cada dia vai ser um. E cada uma vai abrir um tema importante para você, tá? Mas antes de eu falar quais são esses temas, o que que eu quero falar? Se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, por favor, já se inscreva agora. Clica aí nesse botãozinho vermelho que chama inscrever. Clica aí nesse botãozinho vermelho agora, para tudo. Clica aí para você se inscrever, para você não perder nenhum vídeo, nenhum conhecimento de tudo aquilo que eu trago para vocês aqui no YouTube também, além das nossas outras redes sociais. O Instagram é o @Cate Fora da Caixinha. Vai lá, segue a gente também lá no Instagram, no Facebook, Catequese Fora da Caixinha. Combinado? São essas 3 lugares que nós estamos para levar conhecimento para você, tá? Então, bora lá. Quais são os temas que nós vamos falar nesses 3 dias de curso aqui da Jornada do Catequista? Eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem, fica mais fácil o visual, né? Então, espera um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. No primeiro dia, o conhecimento do catequista. Então, hoje nós vamos falar sobre o conhecimento do catequista, tudo aquilo que o catequista precisa conhecer para ser um bom catequista. No segundo dia, que é amanhã, nós vamos falar sobre a espiritualidade do catequista, tá? E no terceiro dia de aula, a pedagogia de Jesus para o catequista, como exemplo para o catequista, ok? Então, isso tudo é para vocês desenvolverem, se tornarem mais seguros, ficarem mais seguros, mais criativos, mais autônomos dessa catequese e entendendo que vocês estão numa caminhada. Essa é a jornada do catequista que vocês vão percorrer nesses 3 dias para você abrir a sua mente, abrir o seu coração, abrir o seu entendimento do que é importante para a sua missão no seu dia a dia, tá bom? Vamos lá, continuando então. Nós já vimos que o primeiro dia é conhecimento, segundo dia espiritualidade, terceiro dia pedagogia de Jesus. Vai ser muito lindo, essas aulas são muito lindas, tá? Agora eu quero explicar como é que vai acontecer essa jornada do catequista. Todos os dias, de segunda a quarta-feira, eu estarei aqui no YouTube com você às 20 horas no horário de Brasília. A Jornada do Catequista é um curso de 3 aulas para quem já é catequista, para quem quer ser catequista, para quem quer reciclar e também para quem é ou quer ser coordenador de catequese. Afinal de contas, todos nós temos que abrir a caixinha da catequese, né? Porque não é tão simples assim. E ser coordenador traz para nós uma responsabilidade ainda maior da nossa missão e do nosso compromisso, tá? Será um curso intenso, com uma programação diferenciada que vai exigir de você atenção e, ao mesmo tempo, vai te dar muita gratificação pelo conteúdo que você vai receber aqui. Por isso, eu quero te alertar que você tenha compromisso com as aulas. Gente, se você perder uma das aulas, é como você perder uma peça do quebra-cabeça que vai fazer falta lá no final. Não adianta você assistir uma, pega uma pecinha. Assiste, não assiste outra. Depois assiste outra aula, pega mais uma pecinha. E aí, como é que você vai montar isso? Então, todo o conhecimento que eu passo é uma continuidade, é um complementando o outro para que vocês tenham esse conhecimento ideal, básico, inicial, obviamente, né, para vocês avançarem. E isso tudo está dentro de uma caminhada, de um percurso, que é uma jornada que nós vamos caminhar. E você vai entender lá na última aula, somente lá na última aula você vai entender de que forma que você vai realmente sair da caixinha. Porque você pode até abrir a caixinha, mas para sair dela, você vai ter um jeito especial. Combinado? Então, não perca nenhum dia. É fundamental o seu compromisso com essa jornada, tá bom? Nesses 3 dias, nada, gente, nada deve ser mais importante do que esse curso à noite.
As aulas estou fazendo aqui com vocês, a aula, estou entregando esse conteúdo para você vir aqui e assistir. Acabei de falar, não adianta assistir uma, assistir a três e não assistir a dois ou vice-versa. Entendeu? Você precisa ter foco para você aprender sobre o ser catequista, o saber do catequista e o saber fazer catequese. Entende? São três etapas: o ser, o saber, que é o conhecimento, e o saber fazer, que é ir lá e pôr a mão na massa e fazer realmente. Todo catequista precisa ter essas três dimensões: o ser, o saber e o saber fazer. Tá bom? Então, avançando. Eu estarei aqui dando 200% de mim para poder te ensinar e te entregar todo esse conhecimento e tudo isso que você precisa. Eu vou dar 200% meu. E você, quanto você vai dar? Escreve aí no chat para mim. Quero saber quantos por cento você vai dar de você. Se você está comprometido de verdade a assistir essas três aulas. E por que que eu bato tanto nessa tecla? Porque eu vejo que as pessoas assistem a primeira aula, depois metade assiste a segunda, depois metade assiste a terceira. Aí você chega lá no finalzinho, tem uma outra pessoa que está assistindo, que aproveitou, que quis. Como assim, gente? Entendeu? Estou aqui dando o meu melhor para você. Topa, escreve aí. Eu topo, eu vou até o fim. Escreve aí que você vai até o fim. Vou te mostrar como é que vai ser essa sua caminhada, tá? Deixa eu compartilhar aqui para você ver como que será, como que é bonitinho isso, olha. Hoje, no primeiro dia, como é que você está? Com uma caixinha fechada. Então, hoje, essa caixinha é sua, não é minha. Essa caixinha é sua, é a sua caixinha. Caixinha da sua vida, caixinha principalmente da sua catequese. Então, nessa primeira aula, a sua caixinha está fechada. Então, você está chegando aqui de caixinha fechada. Não, Raquel, minha caixinha está aberta. Você que pensa que está aberta porque não está nada. Sua caixinha está fechada, vai abrir só lá no final, tá? Vamos ver. Brincadeira, né, gente? Vocês sabem que, lógico, que tem gente que já tem a caixinha fechada, já a caixinha aberta. Mas, bora lá, vamos avançando, tá? Vamos imaginar que a sua caixinha está fechada. Então, hoje você vai ter conhecimento. Olha que legal, conhecimento. Aí, você, na segunda aula, a tua caixinha já abriu, já tirou as etiquetas, os durex, as fitas adesivas, e ela já abriu um pouquinho. O que que significa? Quando você tem conhecimento, você já abre, a sua caixinha já expande. Então, tá lá a sua caixinha já aberta e nós vamos falar de espiritualidade. E a terceira aula, tua caixinha já está aberta, ela não está completamente, porque as abas estão ali prontas para serem fechadas também. E nessa terceira aula, nós vamos aprender sobre a pedagogia de Jesus, tá? Depois dessas três aulas, você terá uma caixinha aberta de fato. Combinado? Esta é a minha proposta de caminhada com vocês, tá bom? Agora, como que você vai sair da caixinha? Eu vou entregar isso para você lá na terceira aula, que eu vou explicar para você como é que isso daqui acontece, tá? Então, continuando aqui, antes de entrar no tema de hoje, eu quero mostrar para você o que está acontecendo na catequese e por que que eu decidi fazer este evento. Você, assim como todo catequista, recebeu um chamado e disse sim. Concorda comigo? Escreve aí. Eu disse sim. Eu recebi um chamado. Eu sei que muita gente recebe e tem medo de dizer sim, mas a grande maioria diz sim e se torna um catequista. Eu não sei se é o seu caso. Uma grande maioria não recebeu formação de catequese e se sente inseguro para catequizar. Não tem uma metodologia e nem tem uma pedagogia catequética. E também a família que não colabora, porque essa é uma das queixas maiores dos catequistas. Não ter a família participando, colaborando, caminhando junto nesta missão da catequese, que é tão importante e que deveria ter a participação deles também, né? Os catequistas reclamam que não conseguem atrair a atenção dos catequizantes porque também não se sentem criativos e livres para fazer diferente. Tem até a criatividade, mas não sabe se pode ou se não pode fazer algo dentro da catequese. Tudo isso se soma à realidade que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão cada dia mais perdidas no mundo, sem compreender o sentido da vida. Nós vemos aí jovens, adultos tão perdidos, tão sem uma razão, sem um sentido para viver. Não tem razão para viver, não tem propósito, não tem sonhos, não tem esperança. Isso é muito triste.
Adolescentes e jovens deturpam valores, invertem a ordem das prioridades, não respeitam hierarquia. Vocês concordam comigo isso, gente? Os jovens andam por caminhos obscuros, falta conexão com Deus. E aí, de repente, tiveram uma catequese fragilizada. E isso provoca neles um vazio que é intenso e sonda não só os jovens, mas muitas pessoas, levando-as a caminhos destrutivos, à prostituição, às drogas e até ao suicídio. O índice de suicídio de jovens, gente, vem aumentando a cada ano. Por quê? Porque eles estão perdidos. Adultos também. Pessoas que se perdem no meio do caminho. Por quê? Porque não tem aquilo que é de mais importante na vida delas, que é a presença de Deus. E nós, como catequistas, temos a nossa responsabilidade, a nossa missão de fazer isso acontecer na vida das pessoas. É aproximá-las de Jesus, cada dia mais, fortalecer essa amizade, essa relação com o próprio Deus, tá? Nós que somos catequistas não podemos ver acontecer isso no mundo e ficar simplesmente de braços cruzados. A gente precisa fazer valer aquilo que nos foi confiado, que é levar o amor de Deus, a paz, a concórdia, a boa nova e a esperança por onde nós passamos. Por isso, a formação do catequista, gente, é primordial para a missão que ele recebe, que é muito mais do que fazer encontros semanais. É além, não é um encontro semanal. Infelizmente, ainda falta muito processo, metodologia aplicada, pedagogia catequética e, principalmente, falta formação para os catequistas. Que bom que eu estou aqui, que bom que eu posso ajudar você nessa sua formação. Lembrando que a catequese fora da caixinha sempre olha primeiro para o catequista, para a pessoa do catequista. Porque não adianta nada eu entregar para vocês muito conteúdo se vocês não estão abertos, se vocês não estão preparados, se vocês não conseguem olhar para vocês, se vocês não estão bem consigo, não estão bem nas suas relações com a sua família, com outras pessoas e até mesmo com Deus. E você vai catequizar outras pessoas, você vai levar o que para elas se você não está resolvida com você, entendeu? Nós sabemos qual é a nossa missão. Sabemos o valor da nossa contribuição junto às famílias. Sabemos que nossa responsabilidade tem um valor incalculável. E é exatamente por isso, gente, que nós precisamos de processo, de estratégia, de metodologia para alcançar mais e mais pessoas. Nós não podemos viver e catequizar de forma desorientada, como muitos eu sei que vivem. Eu acabei de falar isso. Então, você precisa decidir não mais aceitar viver a sua missão de catequista sem conhecimento suficiente. Porque daqui para frente eu vou te mostrar como precisa ser. É preciso rejeitar ser primário. Sabe aquela coisa assim, mediana para baixo, bem primário mesmo? E a gente não quer, né? Nós não queremos ser pessoas primárias, pessoas com conhecimento tão básico, tão primário, tão simples, tão raso. Então é preciso rejeitar ser primário na nossa missão, que é tão valiosa. Você recebeu um chamado lindo e você aceitou esse chamado, concorda? Não é isso? Então agora é a hora de você aprofundar no entendimento e no compromisso com a sua missão. Bora lá, gente? Bora lá? Deixa eu lembrar vocês o seguinte: Jesus formou os discípulos e vocês precisam ter formação também, porque através de vocês as pessoas vão encontrar o caminho, a verdade e a vida, o próprio Cristo. Nós somos multiplicadores do anúncio de Jesus Cristo no mundo. E é isso que é muito importante, porque revela a espiritualidade que é tão necessária para dar sentido à vida das pessoas. Quando as pessoas estão perdidas, quando as pessoas não têm um rumo, não têm um propósito, é porque falta para elas um sentido na vida. E esse sentido só é real, ele só se torna fecundo e preenche esse vazio
quando existe a espiritualidade, que é a relação nossa com um ser que transcende a nossa imanência. É algo que está acima da nossa humanidade. Se nós não nos sentimos seguros para fazer esse anúncio, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Lembra que eu acabei de falar? Jesus, durante 3 anos, esteve junto com os seus discípulos, dando orientação para eles, ensinando-os na prática, no dia a dia, e com palavras, e com parábolas, contando para eles como deve ser a vida de um cristão, como deve ser a nossa vida. Então, nós também precisamos conhecer tudo isso que Jesus quer nos ensinar, tá bom? Então, isso é fundamental dentro do nosso papel. Você tem duas escolhas. Quais são essas escolhas? Ou não querer se envolver com tudo isso e prefere continuar fazendo do seu jeito e não como precisa ser, tá? Então você escolhe é o seu jeito e não como precisa ser, é do meu jeito. Ou você se aprofunda como você está fazendo aqui hoje e nos próximos dias, para você conhecer os processos e as estratégias que você precisa lançar mão para ganhar vidas. Eu falo isso porque o nosso chamado não é coisa pequena. Eu falo para a minha equipe aqui. Não pense pequeno. Não pense que Deus quer que você faça aqui só uma coisinha de nada. Não é assim. Porque essa coisinha de nada é muito grande aos olhos de Deus. Então, entenda que tudo aquilo que você faz é muito grande, é muito valioso, porque você está anunciando Jesus. Pode ser para uma pessoa, pode ser para 15 pessoas, para 10 pessoas, para sua turma. Você pode dar formação para centenas de pessoas, para milhares de pessoas. Não é a quantidade, mas é a sua dedicação. É o tanto que você sabe que você pode fazer para ajudar mais e mais pessoas. Entendeu? Então, eu falo isso porque, lembrando que o nosso chamado não é coisa pequena. Cada um que se aproxima de nós é uma vida que recebe a luz de Cristo que você reflete para ela. Pensa nisso. Nós devemos refletir a luz de Cristo no mundo. Esse é o nosso papel. Assim como a lua reflete a luz do sol, o cristão reflete a luz de Cristo. Você está refletindo a luz de Cristo por onde você passa, aonde você está? Lembrando que catequese não é só no encontro de catequese. Catequese é em todos os lugares onde nós estamos. Você não deixa de ser catequista. Você não põe o boné do catequista só lá no encontro. Você é um catequista. Papa Francisco trouxe para nós o ministério de catequista. Olha a responsabilidade. A partir do momento que você recebe o ministério, você recebe um chamado, você diz o seu sim, você bota esse boné e esse boné nunca mais tira. Por quê? Porque você disse um sim e você se compromete com isso, então você tem que testemunhar o ser cristão no mundo. E como você faz isso? Refletindo a luz de Cristo, com as suas atitudes, com as suas palavras, com o teu comportamento, com aquilo que você é de verdade na sua essência. É assim que você mostrar, eu sou de Cristo. Entende? E aí você está refletindo a luz dele, tá? Nós precisamos fazer a diferença na catequese. Não podemos deixar que a catequese seja amadora. Ela precisa ser profissional. O que que significa isso? Nós vamos profissionalizar. O Ministério de Catequista vem aí para exatamente mostrar a importância do estudo, do aprofundamento da fé, porque só recebe Ministério de Catequista quem tem conhecimento, não é qualquer um. Tem que ter formação, entende? A fé precisa ser muito bem anunciada pelos catequistas, com inteligência, com sabedoria e a ação do Espírito Santo. E isso só pode ser mudado através do conhecimento, da espiritualidade e da pedagogia, que é o que vocês vão aprender aqui hoje. Por isso a importância da formação do catequista. Então, nesses 3 dias, você vai ter conhecimento, vai ter espiritualidade e vai ter pedagogia, que são os 3 temas que nós vamos abordar, tá? Com base na importância de ser luz no mundo e buscar formação, grave essa frase que eu vou falar agora. Anota essa frase aí. Quem puder, escreve no chat essa frase.
O catequista que está dentro da caixinha não consegue refletir a luz de Cristo no mundo. Vou repetir. O catequista que está dentro da caixinha não consegue refletir a luz de Cristo no mundo. Faz sentido isso, gente? Por isso eu estou aqui nesse evento de 3 aulas, 3 dias, para abrir a caixinha da catequese, tirar você lá de dentro, tudo o que você precisa conhecer para catequizar com segurança, com inovação, de modo atualizado, criativo e ser luz por onde você passar. Tudo isso. Eu estou aqui para te explicar, para te ensinar, porque eu já fui catequista de crianças de 3 anos até a terceira idade. Eu já passei por todas as etapas. Tive muitas dificuldades nos encontros. Com a falta de conhecimento, com medo do julgamento. Eu tinha um maior medo, gente. O que vão falar de mim? Porque eu não conhecia nada. Eu tinha muita insegurança, não tinha metodologia. Eu não tinha o entendimento da importância da pedagogia catequética. Enfim, eu me sentia muito frágil. E eu virei a mesa buscando conhecimento, formação, especialização tanto em catequese como em desenvolvimento humano. Entenda que tudo começa com uma ação. Eu quero contar uma história para vocês. Tem gente aqui que não me conhece e eu nem falei o meu nome ainda. Eu sou Raquel Lemos, sou idealizadora, fundadora da Catequese Fora da Caixinha. Raquel, a Catequese Fora da Caixinha é dentro da Igreja Católica Apostólica Romana? Sim, é. Toda a minha formação, desde quando pequenininha, estudei em escola católica, estudei, aprofundei, vou à missa, fiz curso, sou especialista em catequese pela Unisal, Universidade dos Salesianos, sou especialista em desenvolvimento humano, acompanho o Papa, acompanho a CNBB, leio os documentos, conheço todos os documentos do Concílio Vaticano II, do CELAM, enfim, estou aqui dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Então, você já sabe quem eu sou, né? Continuando aqui, deixa eu falar mais para vocês. Eu quero contar uma história para você. Era um domingo comum, um domingo comum, dia de missa com a família, encontrando as mesmas pessoas lá na comunidade, participando e tal. E no final desse dia, dessa missa, né, no final da missa, alguém me tocou assim no lado, né? E eu olhei para trás e encontrei uma freira, uma irmã, chamada Irmã Conceição. Já conhecia ela era coordenadora da catequese. E ela falou para mim assim: Raquel, você não quer ser catequista? Você vem à missa todo domingo, você participa da comunidade, você cresce aqui, tá com a gente, né? Eu falei, uau, pensei comigo, mas o que é isso? Esse é um desafio que eu não estava preparada para receber. Isso tudo passou assim na minha cabeça e era uma coisa assim, nunca tinha pensado. E eu tenho certeza que muitos de vocês também receberam um chamado desse tipo, do tipo assim, você não quer ser catequista? Como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? E aí eu pensei assim, será que eu sou capaz? Eu não sei nada de catequese. Surgiu uma insegurança e surgiu medo também. Medo de errar, medo do julgamento, medo de não saber fazer. E eu sei que muitas pessoas negam, não aceitam ser catequistas porque por não se sentirem capazes ou não acreditarem que podem aprender. Mas como? Tem como aprender a ser catequista, né? Mas, embora eu estivesse insegura, eu não consegui dizer não. Como é que eu vou negar um chamado para servir a Jesus Cristo? Complicado, né? Vou falar não para Jesus, que eu amo tanto? E eu comecei, e eu aceitei, aos trancos e barrancos, e foi insanamente difícil. As crianças não prestavam atenção. Eu não tinha jeito para evangelizar, porque eu não sou pedagoga, eu não venho de escola, eu não tenho nada de pedagogia com criança. Eu não sabia lidar com elas, não sabia como convencê-las, como atrair a atenção delas. E quando eu estava quase querendo desistir, porque eu não desisti, eu não sou uma pessoa que desiste, mas eu já estava muito insegura. E aí eu resolvi procurar o meu padre. E eu disse para ele que eu estava passando por um momento muito desafiador
E eu perguntei para ele o que que eu deveria fazer. Era o Padre Bush, o nome dele era Padre José Antônio de Moraes Bush. A gente conhecia ele como Padre Bush. E aí ele era um homem muito sábio. E ao me ouvir, ele me acolheu, ouviu com atenção toda aquela minha angústia, né? E ele falou assim: Raquel, Jesus conta com você. Não desista diante de uma dificuldade. E aí ele pediu para eu começar a estudar. Procura formação bíblica, cursos de formação de catequese, estudos bíblicos, enfim, vai aprofundando, vai buscando esse conhecimento. Você vai conseguir. Lá naquela época, gente, não tinha formação de catequista. Não tinha. Você começava a ser catequista porque você ia à missa, porque você participava da comunidade, você ajudava lá nas festas, nos eventos, você estava sempre junto. Mas não porque tinha formação. Eu não me lembro se falar de formação. Isso tem quase 30 anos, né? Então, lá na minha paróquia, especificamente na minha diocese, não tinha. Aí o padre Bush falou assim para mim: lembre-se que você é apenas o semeador e que as sementes são os ensinamentos de Jesus. Por isso que você precisa conhecer. Você vai lançar o quê? Você vai lançar as sementes que são os ensinamentos de Jesus. E essas sementes vão ser lançadas no coração dos seus catequizandos. Quem vai fazer brotar essa semente, quem vai fazer dar frutos essa semente é o próprio Deus. Mas você tem que lançar essas sementes. Então, o que que você tem que fazer? Ter conhecimento. Você precisa estudar, você precisa buscar toda esse conhecimento bíblico, teórico da doutrina da igreja, que o magistério ensina, para você poder ensinar e lançar essa boa semente. Enfim, depois que eu conversei com o Padre Buxa, eu fui para casa e eu comecei a sonhar com o que eu queria para a minha catequese. E eu percebi que era possível fazer diferente. Só uma conversa com ele já me trouxe muita luz. Eu estava com os olhos vendados, é como se tivesse uma venda assim, fechando os meus olhos, né? Porque eu não tinha informação. O que que ele fez? Ele apenas abriu uma porta. Ele abriu a porta para eu passar por essa porta e descobrir que existem formas de aprofundar, de ter conhecimento. Foi quando eu comecei a ver tantas possibilidades que estavam à minha frente, como escola catequética, curso bíblico em outras paróquias, porque não tinha curso bíblico na minha paróquia. Grupo de oração, seminários formativos, retiros espirituais. E lá naquela época tudo era presencial, então eu tinha que me deslocar da minha vida, da minha casa, da minha catequese para poder fazer essas formações todas. Diferente de hoje, que muita gente está na sua casa assistindo essa aula, por exemplo. E aí, gente, eu não perdia nenhuma oportunidade, mas tudo que aparecia, eu chegava, parece assim que de uma hora para outra começou a chover oportunidades. Por quê? Porque eu abri os meus olhos, que eu não entendia. Agora, muitas vezes era muito difícil eu participar por conta dos horários, dos dias, e às vezes era preciso abrir mão da minha família, de algum compromisso, para não perder uma formação importante, porque senão eu não conseguiria avançar. E tudo que vinha, eu comecei a ver que era muito importante, porque eu não sabia nada. Então, para quem não sabe nada, tudo que vem é muito importante. E mesmo para quem já sabe, quando você começa a ter, quanto mais você aprende, quanto mais você conhece, mais você vê que você não sabe nada. Ou seja, que você sabe muito pouco e que tem muito mais para aprender. Vocês estão vendo meus livros? Ó, tem livros aqui em cima, tem livros mais aqui no meio, aqui embaixo, e tem uma outra estante aqui do lado. Tudo isso com livros, são mais de 600 livros, nem sei quantos livros mais eu tenho hoje em dia, livros de pesquisa, livros que eu já li, livros de estudo, enfim. Para quê? Para ter conhecimento, para eu me sentir segura para poder hoje dar uma formação para catequistas. Compreende? Enfim, eu não perdi a oportunidade. E aí, o que que aconteceu? Eu tinha uma família para cuidar, para zelar. Eu tinha filhos pequenos, precisava da minha atenção, meu marido, como lidar com essa dicotomia, com essa dualidade de interesses entre o desenvolvimento da fé, que era o que eu estava vivendo, e a atenção para minha família.
Eu sei porque eu converso com muitas catequistas que têm essa dificuldade. Raquel, eu não sei, porque cada dia mais eu me envolvo com a igreja e eu sinto que eu estou deixando minha família sente minha falta, minha família reclama a minha presença. Olha como isso é complexo, como isso é difícil para nós catequistas, e Jesus bem sabe disso, sabe, gente? Mas no meu caso, naquele momento, era preciso que eu fizesse uma escolha. Eu pensei, eu não vou abandonar minha família, né? Embora Jesus fale, né? Deixe seu pai, sua mãe e vem e me siga. Tudo bem, mas vamos entender o que é isso. E agora eu vou explicar para vocês o que significa isso de fato, né? Eu pensei, isso não é uma escolha ou uma opção. Eu queria fazer tudo e ter tudo ao mesmo tempo. Mas não é bem assim na vida, porque para ter algo é preciso abrir mão de algumas coisas. Embora eu quisesse muito me aprofundar, eu tinha medo de avançar. E tem um ditado que diz: a caverna que tememos entrar possui o tesouro que nós procuramos. A caverna que tememos entrar. Porque eu também tinha medo de avançar. Até onde isso vai dar? Cada vez mais apaixonada por Jesus, cada vez mais apaixonada pela catequese. Até onde eu vou avançar? Porém, o tesouro que a gente encontra, que a gente busca, está dentro dessa caverna que você não quer entrar. Porque muita gente fala assim: não, eu não vou assumir mais nada. Não, eu não quero mais nada. Eu tenho medo de dizer sim, porque se eu dizer sim, olha a vida daquela pessoa, olha aquela outra pessoa. Só que em contrapartida, Deus nos oferece outras coisas que compensam, que equilibram a nossa vida. Olha como isso é lindo, gente. Embora eu quisesse muito me aprofundar, como eu falei, eu tinha medo de avançar. Eu estava vivendo um momento importante e aprofundar no conhecimento era uma necessidade naquele momento. Era algo desesperador, era uma esponja seca, sedenta de água. Eu precisava aprofundar no conhecimento. Embora a gente aprenda que quanto mais estudamos, tão pouco sabemos, né? A gente vai estudando e a gente vai vendo que a gente sabe cada vez menos, mas a gente não pode parar. O padre Bush tinha me falado uma coisa que me tocou muito, que era a questão da minha missão, que era a questão de eu estudar. Jesus tinha me chamado para uma missão e eu não queria decepcionar Jesus. Mas como deixar as minhas filhas, a minha família, um final de semana inteiro para fazer um curso de catequese? Como que eu vou sair de casa à noite para fazer uma formação e deixar minhas responsabilidades em casa? Como que eu vou viajar para aprofundar um tema específico, largar tudo para trás como se não fosse importante? Entende? Eu sei que você também vive isso. Foi uma grande provação e um grande desafio para mim. Meu marido era muito dependente de mim. Era enérgico comigo e com as meninas. Tinha um trabalho em outra cidade e as meninas ficavam por minha conta. Era eu que cuidava delas. Somente aos meus cuidados. E agora, o que fazer? Enfim, era praticamente impossível pensar em fazer diferente, o que eu já estava fazendo. Não sabe nada, não aprende nada, faz uma catequese muito mediana, muito primária, fica insatisfeita, Jesus fica muito triste comigo. E aí, eu vou continuar assim? Só que eu tenho uma família, eu tenho que cuidar dessa família. Foram momentos que eu não entendia por que que Jesus estava me chamando. Por quê? Me chama para a vocação da família e me chama para a vocação de ser missionária? Era como se eu estivesse com os pés enfiados na terra, como uma raiz forte que me impedia de sair dali. Por quê? Porque família é um valor muito importante para mim. Eu venho de uma família com base realmente cristã e onde a mãe cuida dos filhos, cuida da casa, o pai sai para trabalhar. E como é que eu ia abrir mão disso tudo? Foi quando eu entendi que se Jesus me chamou, ele mesmo vai dar conta de me ajudar a sair dessa situação. Gente, não foi assim que aconteceu com Maria? Deus chamou, ela disse o sim e ela pensou: se Deus está me chamando, ele vai resolver isso aí. Ele que vai resolver o que vai acontecer com a minha vida. Eu estou dizendo que eu vou ter um filho, que eu aceito ter o filho de Deus, sim, que honra para mim, óbvio.
né? Que bênção na minha vida. Mas como é que isso vai se dar? Eu não conheço o homem, eu estou noiva de José, nunca tive relação com José, e agora vou estar parecer grávida? Se Deus cuidou de Maria, Jesus também vai cuidar de nós, porque ele nos chama para ser discípulos dele. Então ele vai dar um jeito, não é? Assim como ele fez com os discípulos dele. Ele vai dar um jeito de sair dessa situação. Então eu pensei, essas formações são pontuais, não são rotinas e vai dar tudo certo. Olha que interessante, de uma hora para outra, é como se eu tivesse resolvido, esclarecido que era possível. Por quê? Eram formações, era um final de semana no ano, era um dia de semana que eu podia pedir para alguém ficar ali com as meninas, se meu marido não estava em casa, estava trabalhando, né, que ele mora noutra cidade, ou num dia que ele estivesse em casa, eu conversar, olha, esse dia específico eu tenho uma formação, eu vou, você pode ficar com as crianças, vou deixar tudo em ordem, tudo arrumado e tal, colaborando com você, você colabora comigo, entende? Então eu comecei a perceber que não era uma rotina, todo dia isso ia acontecer, eu ia mudar a minha vida completamente. Não, mas que era algo pontual, gradativo, enfim, e que eu ia, com o tempo, organizando a minha vida. E aí eu falei, não, vai dar certo. Eu acreditei nisso. Eu falei, se ele está me chamando, então vai dar certo. E eu organizei a minha casa. Fiz combinados com a minha família e mostrei para eles o quanto essas formações eram importantes para mim. E Deus foi muito, muito, muito generoso comigo. E me fez um segundo chamado, porque o primeiro chamado ele me chamou para ser catequista. Uma catequista que não sabia nem abrir a Bíblia, não sabia o que era Gênesis, o que era Apocalipse, primeiro e último livro da Bíblia, muito menos nada. Eu ia à missa, eu ouvia os evangelhos, eu fazia isso como preceito e vivia desse jeito. Mas e aí? Deus vem e me faz um outro chamado. Como eu disse, ele foi muito generoso comigo, né? E eu não recusei esse chamado. E eu aceitei fundar, junto com mais 11 mães, a Associação Católica Pequeninos do Senhor como presidente, como líder de um trabalho de evangelização de crianças de 3 a 7 anos e que tem hoje o projeto espalhado por todo o Brasil. São mais de 350, 400 paróquias que têm o Pequeninos do Senhor implantado. Eu não sei se tem aí na sua comunidade. Se tiver, você escreve aqui. Eu tenho Pequeninos do Senhor aqui na minha comunidade. Eu sou a fundadora, junto com mais 11 mães, 11 mulheres que se tornaram as 11, mais 11 diretoras, somos 12 mulheres, 12 discípulas do Senhor, fundando esse projeto que Deus me chama. Me chamou através de uma amiga, a Estela me chamou e eu assumi o Pequeninos do Senhor. E é muito bonito ver esse crescimento, tá? Eu fiquei 20 anos lá. A minha fé me mostrou que quando Deus chama para seguir o seu filho Jesus, não há nada, nada que resista, que impeça, a não ser a gente mesmo. E eu decidi aceitar o chamado. Gente, simplesmente eu falei sim. Só que nessa época eu ainda não tinha conhecimento suficiente. Eu estava ainda começando a catequese, estava ali no começo, sofrendo, buscando esse conhecimento todo, veio esse chamado para eu começar um trabalho, uma comunidade, catequizando crianças pequenininhas, de 3 a 7 anos, são os pequeninos. E aí eu falei, eu vou sim, porque eu sou capaz. Se ele está me chamando, é porque ele vai me capacitar e também ele vai me ajudar com a minha família. Assim como os discípulos quiseram ficar no Monte Tabor com Jesus, depois da transfiguração, houve um momento em que eu também queria ficar ali. Tamanho êxtase em servir ao Senhor. Eu amava, amo até hoje. Mas antes ele havia me chamado para a vocação da família e eu não conseguiria abandoná-la. E nem ele queria isso. E isso só vem mostrar no quanto Deus é maravilhoso e nos chama para caminhar bem pertinho dele. É lindo, gente, porque quando a gente caminha com ele, a gente vai percebendo que as portas vão abrindo, tem proteção aqui, tem um olhar diferenciado aqui e as coisas vão dando certo, sabe? E o mais lindo disso tudo é que eu percebi o quanto eu cresci
me dedicando aos estudos e desenvolvendo a minha fé sem precisar abandonar a minha família. Nunca abandonei. E eu me tornei uma pessoa melhor em todos os sentidos. Eu não era a mesma catequista, nem a mesma mãe. Eu era uma serva de Jesus Cristo aonde eu estivesse. A catequista insegura não existia mais. E eu continuei avançando, estudando, porque conhecimento nunca é demais. E sempre colocando em prática e com muito amor os ensinamentos. Até que Deus me chama para uma terceira missão. Terceira. E é por isso que eu estou aqui hoje, na Catequese Fora da Caixinha. E eu sou uma catequista que saiu do zero e depois saiu da caixinha também. E eu comecei a falar com os catequistas no Facebook para ajudá-los conforme o Senhor havia me pedido. O que que Jesus me pediu? O que que Deus me pediu? Raquel, foi Deus que me pediu. Foi numa oração falando com o Pai. Ele falou: Raquel, eu quero que você ajude os catequistas do Brasil. E é sobre isso que você vai aprender aqui esta semana. Sobre esta entrega, sobre o conhecimento, sobre a espiritualidade, é sobre a pedagogia de Jesus. E para você começar aprendendo comigo, hoje nós vamos abrir a caixinha do conhecimento. Ok? Tudo bem? Topa? Vamos lá? Vamos começar agora, papel e caneta em mãos, e eu vou compartilhar com vocês agora os slides da aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Pronto, vamos lá. Então, nós estamos na jornada do catequista, a caixinha do conhecimento, 10 conhecimentos básicos do catequista. Então, vamos ver quais são esses conhecimentos, né? Quem vai comigo, escreve aqui, hashtag eu vou. Vamos juntos, gente, nesses 3 dias de caminhada, de jornada? Então, larga tudo. Olha aí a Raquelzinha correndo aí, a Raquelzinha que tinha cabelo comprido, que agora está com cabelo curto. Então, bora lá, vamos correndo para buscar esse conhecimento, tá? Então, os 10 conhecimentos básicos do catequista para transmitir a fé. Você que quer evangelizar, transmitir a fé aos seus catequizandos, entenda que você precisa ter conhecimento. Escreve aí, conhecimento é o que você precisa ter. É lógico que a espiritualidade, a pedagogia, tá tudo junto. Não tem como você ter conhecimento, não ter espiritualidade, não ter pedagogia. Então, vamos começar por alguma coisa. Comecemos, pois, com o conhecimento. O que que você precisa ter? Vamos lá? Primeiramente, a Bíblia, a palavra de Deus. É o primeiro conhecimento que nós precisamos ter. Então, a Bíblia no Antigo Testamento tem 46 livros e no Novo Testamento tem 27 livros. Essas Bíblias são minhas, tá? Vou mostrar para vocês, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, as Bíblias para vocês verem. Peraí. Eu quero mostrar para vocês por quê? Porque é muito importante que vocês entendam. Tá bom, tá bom. Tem mais uma Bíblia que não está aqui, que está no meu escritório. Vamos lá. Eu tenho muitas Bíblias, tá? Então, ó, essa Bíblia aqui é a Bíblia da Vozes. Essa Bíblia aqui é a Bíblia da Ave Maria. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Tebe, da Paulinas e da Loyola, tá? É a Bíblia ecumênica. Essa daqui é a Bíblia de Jerusalém. Essa daqui é a Bíblia da edição pastoral. Junto com essa tem a edição Peregrino, que é uma Bíblia bem mais grossa de estudos. E tem a Bíblia da Paulinas. Todas as editoras eu tenho aqui. Ave Maria, Vozes, Paulos, Paulinas, Loyola, Ave Maria, enfim, todas elas. Raquel, mas por que que você tem tantas Bíblias assim? Como eu gosto de estudar, e às vezes eu vou pegar um versículo para eu dar uma aula, para dar uma formação, e às vezes a tradução de uma Bíblia, a linguagem está melhor do que outra, porque uma coisa que eu gosto muito é de
ter uma linguagem facilitadora para os catequistas, tá? Então, se eu busco aqui na Ave Maria, às vezes uma linguagem que eu gosto mais, foi a primeira Bíblia minha, ela tá um bagacinho de usada, né? E aí eu venho aqui, eu gosto dessa linguagem, aí eu uso ela. Se eu prefiro, não, prefiro a linguagem. Tem a CNBB, tem a Bíblia da CNBB também, ó. Ela caiu aqui. E tem a Bíblia da CNBB, tá? Que é também, é outra. Então, são muitas elas. Tem uma em espanhol, tem uma outra em inglês, enfim. Então, são linguagens. Então, a gente precisa não só ter a Bíblia por ter, mas para você estudar. Como que eu faço para estudar essas Bíblias? Ó, a outra Bíblia minha que eu gosto muito, que é a da Paulus, também já está um bagaço, ó, muitas anotações, porque eu dou as aulas, enfim, né? Então, a Bíblia, gente, se vocês forem ver, a minha Bíblia, né? Olha, ela é toda escrita, rabiscada, cheia de observações, tá vendo, ó? Cheia de observações. Estou abrindo aqui aleatoriamente, né? Olha, tá? Um post-it com recadinhos. Então, o que acontece? É Bíblia para estudar. Isso aqui é minha vida, está aqui. Todo o meu estudo, tudo aquilo que eu quero viver, eu aprendo com Jesus, aprendo com os evangelistas, eu aprendo com os profetas, aprendo com toda essa leitura, com todo esse estudo, para eu poder fazer o que com isso? Passar para mais pessoas. Entende? Então eu preciso ter esse conhecimento, preciso estudar, preciso realmente buscar essas formações. Então a Bíblia, gente, é a primeira formação básica que a gente tem que ter é conhecer. Por quê? Porque na Bíblia nós encontramos todo o conhecimento, todo o ensinamento de Jesus para a nossa catequese. E nós conhecemos todo o caminho que Deus fez com seu povo até chegar em Jesus e de Jesus para os discípulos até chegar para nós. Então, toda essa caminhada faz muito sentido na catequese. Por quê? É porque é como Deus se revela aos homens. Deus se revelou no Antigo Testamento e Deus se revela em Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, para você ter esse conhecimento, você tem que conhecer a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, tá bom? Então, esse é o primeira coisa, ter conhecido. Quando eu comecei, gente, eu não sabia o que era a história da salvação. Eu não sabia os livros da Bíblia, eu não conhecia nada, não sabia nada, nada. Por quê? Não tinha Bíblia, não sabia ler. Tinha uma Bíblia na minha casa, ficava aquela aberta. Sabe aquela Bíblia de decoração que ficava aberta ali, que a gente nunca leu, não entendia nada que estava ali, não sabia nem como lá abrir. Mas era uma família de fé, rezava o terço, ia à missa, mas a Bíblia a gente não conhecia, não tinha esse hábito, tá? Mas nós precisamos fazer isso como catequista. Por quê? Se Jesus deixou para os discípulos o que era para ensinar para nós, nós precisamos fazer isso para ensinar para os nossos catequizandos. Essa aproximação com a pessoa de Jesus, tá? Continuando. Então, primeira coisa que a gente tem, primeiro conhecimento é a Bíblia. Tudo bem? Está fazendo sentido para vocês, gente? Escreve aí. Ok, Bíblia. Ok. Vamos compartilhar agora o segundo. Segundo, não tem ordem isso, tá, gente? Isso aqui é só para a gente ter uma sequência, né? A espiritualidade do catequista. Esse tema da espiritualidade, eu aprofundo ele dentro de um curso meu que chama Formação Saindo da Caixinha para Catequizar, tá? Mas não vou falar desse curso hoje. Então, qual é a espiritualidade do catequista? O catequista tem muita espiritualidade, muitas espiritualidades. Espiritualidade trinitária, está sempre em comunhão com a Santíssima Trindade. A caminhar, entender, ver o sentido trinitário de Deus. Deus como Pai, Deus como Filho e Deus como Espírito Santo. Um único Deus, em três pessoas, tá? Então, nós temos a espiritualidade cristã. O que é espiritualidade cristã? O catequista tem que ter uma espiritualidade cristã, que é seguir os caminhos de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus. O que é uma espiritualidade missionária? É o desejo de querer levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. É a missão que nós recebemos de Jesus. Então, nós temos esse ardor dentro de nós.
Espiritualidade bíblica, aquele amor pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelo conhecimento. Espiritualidade mariana, sim, é esse amor que nós temos, essa veneração que nós temos por Maria, a caminhada dela junto com Jesus, todos os ensinamentos que ela nos traz. A espiritualidade eucarística, o desejo, a necessidade da Eucaristia como alimento do nosso espírito. Então, nós temos a espiritualidade do catequista. Temos que conhecer? Lógico que temos que conhecer a espiritualidade do catequista. Entende? É, continuando, os sacramentos e mandamentos. Nós temos que conhecer os sacramentos e os mandamentos. Não tem como a gente ser catequista e não conhecer. Sacramento, batismo, confirmação, penitência, Eucaristia, unção dos enfermos, matrimônio, ordem, certo? São os 7 sacramentos. Os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos e dias santos, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Não é só decorar, gente, nós não estamos falando aqui de decorar mandamentos, nós estamos falando de entender esses mandamentos. E principalmente porque Jesus vem e nos dá 2 mandamentos que resumem todos esses. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós entendemos o mandamento de Jesus que nos ensina a importância do amor ao próximo. Mateus 22, de 36 a 39, nós encontramos essa passagem, tá bom? Então, conhecer os sacramentos, mandamentos e conhecer para. Deixa eu só interromper aqui, gente, peraí. Porque quando nós vamos falar com os nossos catequizandos, não é só repetir e mandar decorar, não é isso. É muito mais entender o que é cada um desses sacramentos, por quê, o que é o mandamento, por que que Deus deu esse mandamento. Então a gente tem que aprofundar um pouquinho mais para conhecer e entender cada um deles, tá? No Catecismo da Igreja Católica a gente vai encontrar isso, e é um dos livros que eu vou apontar aqui para vocês como conhecimento também, tá bom? Compartilhando aqui, voltando a compartilhar com vocês. Então, é isso. O próximo, documentos da igreja. Gente, os documentos da igreja, o que são esses documentos da igreja? Nós temos os documentos do Vaticano, ó, Vaticano II, nós temos os documentos do CELAM, deixa eu só ver o que vem aqui. Não, aqui é Mariologia. Ó, documentos da igreja, quais são? Deixa eu só pegar aqui para vocês verem, porque esses daqui, isso aqui é uma parte dos documentos que eu tenho, que eu tirei a fotografia para vocês, né? Então, nós temos aqui o Vaticano, CELAM e CNBB, tá bom? Ó, Vaticano, CELAM e CNBB. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso, tá bom? Porque não é todo mundo que sabe e que conhece, tá bom? Vamos lá. O Vaticano II foi o último concílio que teve, então, um grande concílio. E nesse concílio aconteceram muitas transformações, inclusive na liturgia, na igreja, tá? Deixa eu só ver se está aqui. Está aqui. Deixa eu pegar alguns documentos aqui, só para a gente falar desses documentos, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Pegar alguns aqui para a gente falar. Tá? Então, ó, o Vaticano II é o concílio que acontece lá em Roma, lá no Vaticano, que reúne os bispos do mundo inteiro, de todos os lugares. É um concílio, inclusive, ecumênico que aconteceu, e ele gera vários documentos, mas muitos documentos, tá? E esses documentos, deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês, ele tem constituições, declarações e são constituições, declarações, deixa eu só abrir aqui para a gente ver, tá? E decretos. Constituições, declarações e decretos. Então, nós temos, são 16 documentos. Isso aqui é um livrinho de bolso, tá vendo? É um livrinho pequenininho, ó. Cabe na palma da minha mão, cabe na minha mão.
E então é um livrinho que tem todos esses documentos. Ele é mais fácil, porque onde eu quero ir, eu levo ele, fica mais fácil. São quatro constituições, três declarações e nove decretos. Então, esses documentos, todos eles nascem dentro desse concílio que durou 2 anos. 3 anos, quase 3 anos, de 1962 a 1965. Em 2025, ele completa 60 anos. Então, o que acontece? São documentos para todo mundo tem acesso a isso. Você não precisa comprar um livro para você ler um documento. Você entra no site do Vaticano, Vatican, final N de navio, vatican.va, VA de Vaticano. Então, é vatican.va, www.vatican.va. Quando você entra lá, você escolhe a língua portuguesa, tem português, e você pede documentos do concílio, enfim. E aí baixa esses documentos e você lê. Não precisa estar aqui. Para mim, facilita para não ficar pesquisando, porque às vezes estou sem internet, estou sem num lugar que eu quero ler, eu leio. E eu leio, eu estudo, enfim, para poder ensinar também. Então, esses documentos são os documentos do Concílio Vaticano II. Teve o Concílio Vaticano I e aconteceram mais outros concílios antes. Muito poucos concílios aconteceram até hoje, tá? Ok, então nós temos aqui o Vaticano II. São 16 documentos só no Concílio Vaticano II. Então, são os documentos do Vaticano II. Os documentos do CELAM. O que que é CELAM? CELAM é Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe. Então, são documentos que reúnem, documentos não, são conferências que reúnem os bispos da América Latina e do Caribe. Então, percebe, Vaticano, o mundo todo, todos os bispos de todos os lugares do mundo vão participar. CELAM, os bispos da América Latina e do Caribe. Então, é CELAM. E esses documentos são específicos para a nossa região, que é a América Latina. Eles têm as conferências episcopais de outras regiões, de outros lugares. Por quê? Porque são realidades específicas de cada cultura, de cada região, enfim. A nossa realidade é diferente da realidade da Europa, que é diferente da América, que é diferente da Ásia. Cada um tem uma realidade diferente. E o que que a igreja quer que o povo, que os catequistas, que as pessoas que são de dentro da igreja, ou os leigos, dentro que eu falo assim, que são os ordenados, os diáconos, os religiosos e também os leigos. Todos nós somos igreja, somos dentro da igreja, né? Como é que nós devemos viver a nossa fé, a nossa espiritualidade dentro da nossa realidade. Então, o CELAM, que é essa Conferência Episcopal Latino-Americana, também traz para nós vários documentos para a gente poder estudar. Então, nós temos o primeiro, aconteceram 5 CELAMs, 5 conferências aqui da América Latina. Uma foi no Rio de Janeiro, Puebla, Medellín, Santo Domingo e agora o último que foi em Aparecida, que todo mundo conhece, que é o documento de Aparecida. Cada um desses é um livro. Olha, esse aqui é muito antigo, tá vendo? Esse aqui é de Puebla, ó. Puebla. É muito antigo. Ele é muito antigo. Eu tenho o de Puebla. Aqui são todos eles que eu tenho, né? Todos eles, menos o de Aparecida. E esse último aqui é o de Aparecida, que foi o último que aconteceu aqui no Brasil e que a grande maioria dos catequistas conhece, tá bom? Então, nós vimos Vaticano, vimos CELAM, o que é CELAM, porque é importante que você entenda. Isso é conhecimento, nós estamos trazendo uma aula de conhecimento para o catequista, tá? E nós temos os documentos da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tá? E agora são só os bispos do Brasil. E sempre eles estão estudando e trazendo para nós documentos para nós conhecermos, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Olha, Catequese Renovada. Catequese Renovada, em 2023, fez 40 anos. Teve, inclusive, um evento da CNBB lá em Aparecida. Eu estive lá para comemorar os 40 anos da Catequese Renovada.
É um livro que está caindo em pedaços. Eu tenho que tomar muito cuidado porque as páginas estão soltas, de tanto que eu estudei e de tanto que esse livro foi transformador na minha vida. E eu indico que todo catequista precisa ler Catequese Renovada. Raquel, mas é um livro que já tem 40 anos. Gente, os documentos da igreja não se perdem. Você vê que o Vaticano II, até hoje, os documentos são citados. Um documento novo sempre cita um documento antigo. Por quê? Porque tem muito valor, tá bom? Então, Catequese Renovada é um documento da CNBB, documento 26 da CNBB. Diretório Nacional de Catequese, ó, esse meu é o número 1, tá? É uma publicação da CNBB, Diretório Nacional de Catequese, tá? Também super estudado. Iniciação à Vida Cristã, o documento 107, importantíssimo, que todos os catequistas precisam conhecer. Aqui, ó, itinerário para formar discípulos missionários. Esse documento 107 vai ajudar você, catequista, a entender o que é a iniciação à vida cristã, que é esse caminho, que é esse percurso que a igreja está nos chamando para seguir, para catequizar de um modo contínuo na vida das pessoas. Então, fundamental, gravem esse número, documento 107 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã. E esse livro então é para formar você, para ajudar você a aprender como seguir esse caminho, tá? Aí nós temos aqui, olha, a iniciação, o verde é um estudo, tá vendo? Toda vez que o livrinho é verde, ele é um estudo, ó. Então, Iniciação à Vida Cristã. Eu tinha um estudo e aí eu comprei agora o documento Iniciação à Vida Cristã. O estudo é o 97 e o documento é o 107. Cada um tem o seu número. Um é estudo, o outro é documento, de Iniciação à Vida Cristã. Itinerários para a instituição do Ministério de Catequista. Tem o de documento também de Ministério de Catequista que está lá em cima. Critérios para o Ministério de Catequista. Como que é que nós devemos, o que que vamos estudar para... Eita, espera um pouquinho. O que que nós vamos estudar, o que que nós precisamos para receber o Ministério de Catequista, tá? Então, importante que a gente conheça esse documento também, o Ministério de Catequista e os itinerários, critérios e itinerários para a instituição do Ministério de Catequista, tá? É esse daqui, que é o documento 112, tá bom? Tem um outro aqui que não tem entre aspas, né? Não tem nada a ver com catequese, que ele se chama Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. Sal da terra e luz do mundo. Lembra que eu falei para vocês que nós, catequistas, somos luz do mundo? Então, nós precisamos conhecer e ler esse livro. Lindíssimo é isso aqui. É um estudo também da CNBB, tá vendo? E temos aqui o ritual da iniciação à vida cristã. Ritual da iniciação cristã de adultos, desculpa, é o RICA, tá? É o RICA, que aqui são os ritos da iniciação à vida cristã. É o que vai ser celebrado lá na igreja para os catequistas saberem exatamente o passo a passo que vão dar. Então, esses são os documentos da igreja. Então, quando falarem para você, tem um documento da igreja. Que documento é? Do Vaticano, do CELAM ou da CNBB? Ou da sua diocese também é um documento, tá? Então, dentro da sua diocese, eles trazem uma carta, trazem um documento, um estudo, também é riquíssimo e é importante que a gente tenha conhecimento e estude, tá bom? Principalmente se é da diocese, você tem que estar a par para você vivenciar, ok? Por enquanto, tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Então, nós vimos primeiro a Bíblia, segundo, a espiritualidade do catequista, terceiro, sacramentos e mandamentos, quarto, documentos da igreja, e em quinto, vamos lá, vamos continuar, são 10, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês, ó. Vocês estão gostando, gente? Por favor, escreve aqui para mim, tá bom? Deixa aí. Como eu disse, eu não consigo ver no chat, mas depois eu verei. Documentos da Igreja, Mariologia, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Esse é um dos livros que eu escrevi, Dia a Dia com Maria, da editora Eclésia. E se você se interessar por esse livro, você encontra ele em todas as livrarias virtuais e você recebe ele na sua casa, tá bom? Chama Maria, Mãe de Deus, chama Dia a Dia com Maria. Então, Mariologia, por que que é importante a gente estudar Mariologia, né? Quais são os principais temas abordados na Mariologia?
a maternidade de Maria. E tem um, maternidade de Maria. O que fala quando vai estudar sobre maternidade de Maria? Ó, esse estudo examina o papel de Maria como mãe de Jesus, o papel dela como mãe, a importância dessa maternidade na encarnação do Verbo. Jesus, como Deus, palavra de Deus, vem ao mundo e como ela é entendida em diferentes contextos teológicos. Então, dentro da Mariologia que a gente estuda, você vai estudar a maternidade de Maria. Vai estudar também sobre a Imaculada Conceição. O que é Imaculada Conceição? Imaculada, deixa eu interromper aqui. Imaculada significa sem mácula, sem pecado, íntegra, inteira, imaculada, sem mácula, sem mancha. E conceição é concepção. Então, ela foi concebida sem pecado. Então, o nome Imaculada Conceição significa foi concebida sem mancha, sem pecado. Isso é estudado em Mariologia. E nós, católicos, como dogma da igreja, nós acreditamos Maria virgem que recebeu o Espírito Santo, gerou Jesus, o Verbo de Deus, se tornou o primeiro sacrário vivo e único, né? Sacrário vivo, tendo Jesus dentro dela, e deu à luz ao Filho de Deus. Então, nós temos isso. Então, e entendemos que para que Jesus, o Filho de Deus, o homem puro, o próprio Deus, viesse ao mundo, era preciso que a mãe dele também não tivesse pecado, também fosse pura, para que dentro do ventre dela crescesse e fosse gerado a maior pureza, que é o próprio Deus dentro dela, tá? Então, Imaculada Conceição, nós estudamos dentro da Mariologia a Imaculada Conceição também. Refere-se à crença de que Maria foi concebida sem o pecado original, um dogma da Igreja Católica que afirma que Maria foi preservada do pecado desde o momento de sua concepção. Então, desde que ela foi gerada, ela foi escolhida por Deus e já nasceu sem o pecado original, tá? Lindo, né, gente? O terceiro assunto que estuda em Mariologia é a Assunção de Maria. O que é a Assunção de Maria? Maria foi levada aos céus. A diferença de assunção e ascensão é o seguinte: Jesus ascendeu ao céu, é a ascensão do Senhor. Ele subiu sozinho aos céus. Maria foi assunta aos céus, ela foi levada aos céus pelos anjos. Ela não tinha esse poder de ela subir sozinho. Ela subiu com os anjos. Nós acreditamos nisso. Por quê? O corpo de Maria nunca foi encontrado. Ela morou ali em Éfeso junto com João, e o corpo tem a casa de Maria, quando a gente visita, tem a casa dela, coisa mais linda do mundo, né? Quem visita ali a região da Turquia, em Éfesos, conhece. E o corpo dela nunca foi encontrado. Então, acredita-se que Maria, esse dogma, né, da Assunção de Maria afirma que ela foi elevada ao céu em corpo e alma após a sua morte. E este evento é celebrado na festa da Assunção de Maria. É uma crença central na Mariologia católica, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, continuar compartilhando para vocês acompanharem, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Por favor, conta para mim como é que vocês estão achando. Eu estou dando para vocês esse conhecimento geral, tá bom? Continuando, quarto, fala sobre a virgindade de Maria. Estuda o conceito de que Maria permaneceu virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus, conhecido como a virgindade perpétua de Maria. Então, vai estudar isso também. Por isso que eu falo que estudar sobre Maria, estudar Mariologia, você vai aprender todos esses temas, tá? Maria como corredentora. Jesus é o nosso redentor, né? Maria é corredentora. O que significa isso? Essa é uma questão debatida na Mariologia,
que é o papel de Maria na redenção da humanidade. Algumas tradições católicas consideram Maria como corredentora ao lado de Cristo, embora este título não seja um dogma oficial da Igreja. Mas se estuda Maria como corredentora, porque onde Jesus está, Maria está também. E ela nos leva até Jesus, que é o nosso redentor. Continuando. Maria como mãe da igreja. Esse tema explora a ideia de Maria como mãe espiritual da igreja, baseada em sua presença e papel na formação da comunidade cristã primitiva e sua contínua intercessão pelos fiéis. Entendamos que Maria, depois que Jesus morreu, ela acompanhou os discípulos, ela ficou com João e João cuidava dela e ela cuidava de João também. E ela, junto com os discípulos, formou as primeiras comunidades cristãs. Então, fazia as reuniões aos domingos nas casas das pessoas, reunia mais pessoas para rezar, para conversar, para falar sobre a experiência deles junto com Jesus, tá? Então, Maria, como mãe da igreja, até porque Jesus entregou Maria como nossa mãe, e por que não? Se nós somos igreja, Maria é também mãe da igreja. Continuando, continuando. As aparições e devoções marianas, investiga as várias aparições de Maria ao longo da história, como as de Fátima, Lourdes e Guadalupe, e as devoções associadas, como o Rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Enfim, vai estudar várias, né? Maria e o Antigo Testamento. Analisa como Maria é vista à luz das figuras e profecias do Antigo Testamento e como ela é uma realização das prefigurações marianas nas Escrituras. Então, a relação dela com o Antigo Testamento. Maria como modelo de fé e virtude. Nesse tema, estuda as virtudes de Maria como sua obediência, humildade e fé e como essas virtudes são exemplares para os cristãos. Ela é modelo de fé nossa, né? Como ela confiou em Deus. E o culto a Maria, estuda as práticas de culto e veneração de Maria, incluindo a liturgia, as festas e as práticas devocionais, tá? Gente, vocês estão caminhando comigo? Conta para mim. Tá tudo bem? Podemos continuar? Querem que eu continue? Escreve aí. Eu estou. Estou acompanhando. Eu estou acompanhando. Vamos embora? Posso continuar? Vamos lá, hein? Vamos lá. Vou continuar. A vida dos santos. Agora também não vou pegar os livros dos santos aqui, mas aqui tem alguns, né? Então nós temos aqui Santa Catarina de Sena, João 23, Bento 16, que a gente já, né? Que traz para nós esse estilo de vida de santidade. Aí nós temos aqui Santa Teresinha, Santo Agostinho, São João da Cruz, enfim, são vários, tá? E são muitos outros, né? Então, a vida dos santos. Por que que a vida dos santos é tão importante para o catequista conhecer? Por quê? Porque nós estamos levando o conhecimento de Jesus para as pessoas, para que eles entendam o estilo de vida, o modo de viver, de pensar, de sentir, de transmitir esse amor para outras pessoas também. E isso tudo vem do exemplo de Jesus para a nossa vida. E quem são os santos, se não pessoas comuns como nós, que seguiram o mais próximo possível, perto de Jesus, não necessariamente lá com Jesus, né? Porque os santos dos discípulos foram os santos que acompanharam Jesus, mas os santos depois. São Francisco, Santo Antônio, Santa Rita, não tiveram com Jesus lá enquanto ele estava na terra, mas que seguiram os ensinamentos dele, cada um em algum carisma específico, buscando a santidade na caminhada aqui na Terra. E isso é importante, por quê? Porque nós podemos levar para os nossos catequizandos o exemplo deles como pessoas santas que viveram aqui, como a gente vive também, né? Muito lindo. Então, importante que a gente conheça a vida dos santos para ser exemplo de como seguir pessoas que seguiram Jesus e que se tornaram santas também, tá? Continuando aqui, deixa eu compartilhar com vocês, então, a vida dos santos.
Depois nós temos liturgia, óbvio, né, gente? Não tem como a gente falar de catequese sem falar de liturgia, principalmente na iniciação à vida cristã, nesse caminho que a igreja está nos chamando para seguir, para caminhar dentro desse percurso da iniciação à vida cristã, está intimamente ligado à liturgia. Haja vista o que eu mostrei aqui para vocês, os ritos da iniciação cristã de adultos. Então, aqui mostra, é um livro da igreja, ó, é um livro da igreja que vai exatamente mostrar cada um dos ritos, entrega da cruz, entrega da Bíblia, entrega do Pai Nosso, enfim, tem todos os ritos aqui que onde o catequizando participa da liturgia, participa de um momento específico litúrgico para a sua caminhada de fé, dentro desse percurso da iniciação à vida cristã, tá bom? Então, continuando aqui com vocês, liturgia. Sim, tem que conhecer o mínimo de liturgia e até para conhecer os ritos também da iniciação à vida cristã. Continuando, pedagogia catequética. O que se aprende na pedagogia catequética? Sobre o comportamento de crianças, aqui não é só criança, crianças, jovens e adultos. Métodos, linguagem, o lúdico, afetividade, técnicas, tudo isso vocês aprendem na pedagogia catequética. Eu vou falar um pouquinho sobre pedagogia de Jesus lá na terceira aula, uma aula lindíssima, importantíssima, que ninguém pode faltar, como não pode perder em nenhuma outra também, tá? Então, pedagogia catequética. Catecismo da Igreja Católica é esse livro amarelo que nós temos. O meu já está até desbotado, porque de tanto velho que é, né? De tão velho que ele é. Ó, tem o grandão, tá vendo? Ele até que tá bonitinho aqui, ó. E eu tenho o pequenininho de bolso também, que às vezes eu quero levar, é mais fácil do que ficar levando. Esse aqui é muito pesado e muito grande. E cheio de estudos, enfim, é um livro de estudos. Isso aqui é o norte de toda a catequese. Então, o catequista tem que conhecer o catecismo da Igreja Católica, porque aqui você vai encontrar muitas respostas. É um livro de pesquisa, vocês têm que ter esse livro, porque se você tem alguma dúvida, você vem aqui e você vai entender, ó, tem os 10 mandamentos, enfim. Ele é dividido em 4 partes. Quais são essas partes? Primeiro, profissão de fé, o credo, né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, ele explica toda a nossa profissão de fé, a celebração do mistério cristão. Terceiro, a vida em Cristo. E quarto, a oração. Então, tem a oração do Pai Nosso aí também. Então, gente, nós vamos. Tudo isso aqui é fundamental. Nós precisamos conhecer. Todo catequista tem que conhecer, tá? E, em 10º lugar, o autoconhecimento. Se conhecer para melhor conhecer o outro. O que é que isso significa, Raquel? Vamos entender. Vamos lá, estou eu aqui de novo com vocês. Eu disse para vocês que eu sou especialista em catequese, sou especialista em desenvolvimento humano. Durante os meus cursos, vários cursos que eu já fiz de desenvolvimento humano, o que significa isso? Entender o comportamento do homem, da mulher, do ser humano desde sempre, para ele conhecer esse comportamento, para ele melhor se conhecer. Então, estudiosos estudam o comportamento para que seja aplicado na pessoa, para que ela se conheça melhor. Quanto mais eu me conheço, melhor eu conheço o outro. Por quê? Porque quando algo não se identifica comigo, pode se identificar com outra pessoa que eu conheço. Ou aquilo que eu sou, outra pessoa também pode ser. Ou a outra pessoa pode ser completamente oposta a mim. Por que a importância do autoconhecimento? Porque as pessoas melhoram os seus relacionamentos consigo, com o outro e até com Deus. Então vamos nos conhecer. Eu sempre falo que nós somos a obra-prima de Deus. O homem é obra-prima de Deus. Antes de você ser catequista, catequista é um rótulo. Catequista é um título, vamos dizer assim. Mas antes de você ser catequista, de você receber esse título, você é um ser humano, obra-prima de Deus. E você precisa se conhecer.
conhecer os seus valores, conhecer o que você é bom de fato, quais são as suas habilidades, quais são as suas facilidades, porque tem catequista, gente, que não se valoriza, tem catequista que não consegue se enxergar, ele só sabe enxergar o outro. Só que nós temos que entender que para nós sermos algo para o outro, nós temos que ter entre nós algo que seja abundante, que esteja fervendo de conhecimento, de amor, para poder dar para o outro. Porque se eu tenho muito pouquinho aqui para mim, como é que eu vou dar para o outro? Então eu preciso me amar para eu amar o outro. Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. E quantas pessoas não se amam? Quantas pessoas não se perdoam? Quantas pessoas vivem um arrependimento, uma tristeza profunda por não aceitação de si mesma ou de uma situação ou de algo que fez? Lembrando que só Deus é perfeito. Embora ele nos tenha feito a sua imagem e semelhança, só ele é perfeito, porque a condição humana é uma condição frágil e pecadora. Então, todas as vezes que você não se perdoa, todas as vezes que você não aceita um erro seu, você está querendo ser Deus, você está se comparando com Deus, porque só Deus é perfeito. Compreende? Então, nós temos que nos conhecer, nos valorizar, porque Deus deu para cada um de nós uma identidade única. Nós somos únicos aos olhos e ao coração de Deus. Cada um de nós tem uma identidade, que é como é que chama isso aqui? Nossa, fugiu agora, a impressão digital, né? A digital, nossa, é única. Como é que se forma a impressão digital? Dentro da placenta, quando você está sendo formado pela sua mãe, lá na barriga, no ventre materno, as células vão se formando, a pele vai se criando, vai se formando e forma a digital nossa. E cada um é um, tanto é que a digital é o que nos identifica em qualquer lugar que nós estejamos. Então, gente, entendamos a importância do autoconhecimento, porque é você conhecer aquilo que Deus fez em você. Você vai se aceitar mais, você vai ser mais feliz, você vai ser mais realizado, você vai poder transbordar tudo aquilo que você é de bom para o outro também. Tá bom? Então, autoconhecimento é um conhecimento que nós precisamos, que é nos conhecermos. Tá bom? Entendido? Entendeu o que é o autoconhecimento? E eu quero trazer para vocês aqui agora, e eu vou colocar lá no grupo da Jornada do Catequista também, uma roda chamada Roda do Conhecimento. Eu vou compartilhar com vocês e vocês vão fazer esse exercício. Eu vou explicar agora como que é feito esse exercício, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. É o seguinte, ó, do lado da roda tem esta tabelinha. Aqui são os 10 itens que eu falei para vocês: Palavra de Deus, espiritualidade do catequista, sacramentos e mandamentos, documentos da igreja, Maria, vida dos santos, liturgia, pedagogia catequética, catecismo da Igreja Católica e autoconhecimento. Esses são os 10 itens, ó, de 1 a 10. E aqui do lado vocês vão colocar qual é o valor. Que nota que você dá para você hoje, para cada um desses itens? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês vão vai ter uma roda, já vou mostrar a roda. Nessa tabelinha, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: faça uma autoanálise. Isso é autoconhecimento. Eu já estou fazendo o exercício de autoconhecimento com vocês, que se chama roda do conhecimento. Isso é autoconhecimento. É eu identificar o quanto eu tenho de conhecimento sobre catequese. Ok? Bora lá? Topa? Tudo bem? Então, na frente de cada um desses itens, tem um número de 1 a 10, que é o número que vocês vão usar na roda depois. Vocês vão dar, tem um espaço para você colocar nota. Qual é a nota que você dá para você hoje? Não é a nota que você quer ter, não, porque todo mundo quer ter 10. Que nota que você dá hoje para o seu estudo bíblico? Que nota você dá hoje sobre o seu conhecimento de Maria? Que nota você dá hoje sobre os documentos da igreja? Que nota você dá hoje para você sobre o catecismo da Igreja Católica? Sobre autoconhecimento? Enfim, sobre todos esses itens. Você vai dar uma nota. Nossa, estudo bíblico? Eu nunca fiz um estudo bíblico. Para mim é muito difícil falar sobre a Bíblia.
Ah, eu vou dar zero. É zero, é zero. Não sabe, nunca estudou. Não, eu dou um, porque eu participo da missa, eu ouço um pouco, sei um pouquinho. Um, dois. Você que vai dar sua nota. Não, eu estudo muito, já fiz curso bíblico e tal. Então, minha nota é 10, 8, 9, tá bom? Você vai dar a nota para você de cada um deles, tá? Então, voltando lá, vou compartilhar para vocês entenderem a roda, tá? E que roda é essa? Então, esse daqui é a tabelinha que vem do lado da roda. E essa é a roda. Na hora de imprimir, gente, pode imprimir preto e branco, não precisa imprimir colorido, tá bom? Então, vem aqui, cada um deles, ó, palavra de Deus, espiritualidade, está na sequência, tá bom? Então, vai rodando aqui a roda, ó, e vai. Vai colocando a nota. Então, vamos supor que palavra de Deus, você colocou, que é o estudo bíblico, né? Você deu nota 2, você vem e pinta o 2 aqui embaixo, ó. Pega um lápis de cor colorida e pinta o 2. Ah, espiritualidade. Ah, eu conheço, é 8. Então, pinta o 8 aqui. Então, é importante que vai ficando pintadinho, bonitinho. Se você tiver colorido, coloca as cores, várias cores, cada um de uma cor. Fica bonita a roda, tá bom? E depois que você terminou a sua roda, deixa eu voltar aqui com vocês, espera um pouquinho. Depois que você terminou a sua roda, você fez já pintou, já deu a nota bonitinha, o que que você vai fazer? Você vai olhar para a sua roda, você vai ver essa roda, e você vai falar assim: essa roda roda? Ou ela tá muito assim, altos e baixos, ou tá muito baixinha. Ah, ela roda pequenininha. Não, ela tá muito cheia de pontas. A minha roda não roda. Então, preste atenção, porque essa é a dica que vai ser de hoje para vocês, tá? O que que você vai fazer? Você vai escolher um tema para você estudar, e esse tema, consequentemente, ele já vai expandir um pouco outros temas também. Por exemplo, se você quer estudar sobre os mandamentos da igreja e você também quer estudar sobre o catecismo, então coloca como meta ler e estudar o catecismo. Por quê? Porque já vai subir lá sacramentos e mandamentos também a sua nota, tá bom? Então, começa lá a estudar o catecismo. Ai, Raquel, vou fazer um estudo bíblico, porque eu nunca estudei e eu preciso estudar, porque senão minha catequese não vai para frente. Concordo com você. Então, vai estudar a Bíblia. Então, coloque. Então, você vai colocar lá, na frente de cada um dos itens que você quer estudar, você vai colocar um prazo até tal data. Então, em 2025, eu vou fazer estudo bíblico. Em 2026, eu vou estudar o catecismo. 2027, no primeiro semestre, eu vou estudar sobre autoconhecimento. Enfim, você vai botar umas datas, por quê? Para você ter como meta de conhecimento aquilo que você precisa melhorar para você ser um catequista melhor, se sentir mais seguro, mais autoconfiante, mais criativo, mais inovador. Tudo isso você só vai sentir quando realmente você tiver conhecimento. Combinado? Agora, gente, agora que você já sabe o que você precisa conhecer para ser um catequista, preste atenção, muita atenção no que eu vou te falar. De nada adianta você abrir a caixinha do conhecimento e ficar com a caixinha da espiritualidade fechada. Não dá. Não dá. Abre o conhecimento, fecha a espiritualidade. Não dá. E é sobre isso que eu vou te ensinar amanhã. E é por isso que você precisa estar comigo amanhã. Tá entendendo? Nós vamos conhecer a espiritualidade do catequista e você não pode ficar com essa caixinha fechada. Todo catequista precisa cultivar todas essas espiritualidades. E antes de eu terminar, eu tenho um pedido para te fazer. Eu separei um depoimento especial da Norma Júnia, que conseguiu mudar a vida e a catequese dela porque fez uma formação comigo e adquiriu conhecimento. Quero que você assista até o final, porque eu tenho a certeza que essa história vai te inspirar muito. E eu quero que você saia dessa aula com a sensação de descoberta, uma sensação de que realmente, como aconteceu comigo desde 1997, quando eu recebi meu primeiro chamado e cheguei aqui para ajudar você a levar a mensagem de Jesus para os seus catequizandos. Eu quero que você saia dessa aula entusiasmado, porque você também acabou de descobrir esta oportunidade. Na vida nós temos muitas oportunidades e às vezes a gente não reconhece que é uma oportunidade. Lembrando que entusiasmo é ter Deus dentro de nós.
Então, você tem que ter entusiasmo e você precisa ter uma oportunidade. Então, a aula de hoje é para trazer e mostrar para você que você tem uma oportunidade de ser um catequista muito melhor, cada dia mais do que você é hoje. Topa? Tudo bem? Quero que você assista esse filme, esse vídeo da Norma, tá bom? Você percebe que o que você aprendeu aqui hoje é o que eu busquei durante muitos anos depois da minha conversa com meu padre? Tudo isso que eu trouxe para vocês hoje, esses 10 conhecimentos, as coisas que você precisa buscar, eu aprendi durante quase 30 anos da minha vida. Aprender os passos que eu precisava dar para iniciar a minha jornada do catequista. Quero que você aprenda isso, presta atenção. Conhecimento é fundamental. Você deve sempre buscar, mas eu quero que você entenda que a única formação que vai abrir a mente, a sua mente, para uma catequese diferenciada é aqui na Catequese Fora da Caixinha. E por que que eu estou falando isso? Eu não falo isso para me gabar, não vou falar que aqui é o melhor curso, que é a melhor top, não. É porque é verdade, você pode procurar onde você quiser. Porque o que eu entrego aqui, gente, é um método desenvolvido por mim, baseado em tudo que eu estudei, todas as minhas experiências, tudo que eu sei sobre catequese, sobre comportamento humano. E esse é o diferencial da catequese fora da caixinha. Você que está chegando aqui agora, você vai ver a aula de amanhã, como vai ser completamente diferente. Tudo que eu trago são coisas diferentes, são conhecimentos inovadores. Eu ouço muitas pessoas dizerem que a catequese precisa mudar, que a catequese é chata, enfim. Só quem consegue enxergar além, não no escuro da caixinha fechada, mas fora da caixinha, é capaz de fazer diferente. Uma catequese envolvente, atrativa, assim como Jesus fazia. E as pessoas ficavam vidradas, olhando para ele, ouvindo ele falar, e não queriam tirar os olhos dele. Escreva aqui no chat a palavra oportunidade. Escreve aqui no chat a palavra oportunidade. Escreve agora. Essa é a palavra de hoje que eu quero que você grave. Olha, hoje a Raquel trouxe uma oportunidade para mim, para eu entender aonde está o meu conhecimento e aonde eu preciso chegar. Oportunidade de você crescer e desenvolver a sua fé para a sua missão, ok? Bora lá, gente? Te vejo amanhã na aula 2 às 20 horas, horário de Brasília. Quero que você veja agora. Veja agora o vídeo que eu falei da Norma, tá bom? E nós nos vemos amanhã, tá? Veja aí. Aí, só que no primeiro momento eu falei assim, nossa, mas essa mulher fala muito rápido. Eu não vou conseguir aprender nada com ela, não. Aí, mas sabe aquela coisa que fica te chamando? Você diz, não, eu vou até o fim, eu vou terminar. Eu quero ver o que ela tem para poder mostrar. Ela tá prometendo, eu quero ver. E no final, e assistir, assim, eu simplesmente amei. Mas as formações, assim, foram perfeitas, sabe? Pensa, é uma formação bem profunda. As formações que eu tive aqui, hoje eu posso falar, foram rasas, só, né, superficial. Então, eu falei assim, não, eu quero ver o que mais que ela tem para poder. Aí um dia você falou assim, você tem que investir em você, na sua catequese, você gasta tanto dinheiro aí com outras coisas, né? Você não, né? Eu falei assim, realmente, na mesma noite eu chamei o Mário e conversei com ele para a gente combinar condições de pagamento, porque eu não estava com cartão disponível na época, porque as escolas dos meninos passar tudo no cartão, né? E o cartão estava cheio. Aí eu combinei com ele fez um plano para mim e eu ingressei na catequese fora da caixinha, no curso, né? Assim, eu estou amando. Assim, hoje eu sou outra pessoa, não sou a mesma Norma de antes. O curso, no final do ano passado, você falou assim, a gente tem que inovar, a gente tem que ter medo de fazer as coisas, catequista não pode ter medo de fazer as coisas, não, ele tem que ir com medo, mas tem que ir. Aí eu falei assim, é isso mesmo, eu acho que eu vou chamar minha coordenadora. Aí eu chamei minha coordenadora, chamamos catequista, nós temos 24 catequistas na nossa paróquia. Aí ela falou assim, não, mas você dá conta? Eu falei assim, eu não sei se eu dou conta não, mas eu vou tentar. Eu devo estar pelo menos com a cabecinha por lá de fora da caixinha. Eu vou tentar. Não sabia mexer no PowerPoint, não sabia mal o WhatsApp, eu sabia mexer. Esse Google Meet eu não sabia. Chamei meus filhos, né, que eles são mais
entendido. Falei, ó, eu preciso de aula de PowerPoint, eu preciso de aula do Zoom. Aí meu filho veio, sentou com todo carinho, escreveu para mim os passos. Eu comecei a treinar em janeiro. Comecei a treinar e fui treinando. Aí começamos a montar uns encontros, minha filha. Pensa nos encontros gracinha, que tava ficando. E aí começamos, chamamos, aí levamos para o padre, né? Ele falou assim: se vocês derem conta, vocês podem começar, podem ir em frente. Então, demos início, chamamos pais, vimos quem, né, quem tinha interesse, né? Os pais em peso, todo mundo quis. Na minha turma, dos 21, só um que não quis. Então, catequese fora da caixinha é que veio me ajudando, né? A parte do autoconhecimento, então, assim, me transformou verdadeiramente. Eu te agradeço muito por isso. Hoje eu sou outra pessoa, não sou a mesma Norma de antes.